Olá, sejam bem-vindos. Sou a professora Selma. Vamos para mais uma aula de biologia. Nessa aula, nós vamos dar continuidade ao estudo do reino animal. Nessa aula, nós estudaremos o filo Quinidário. A palavra quinidária é de origem grega, onde quinide significa urtiga. O filo quinidário reúne animais exclusivamente aquáticos, de corpo mole e gelatinoso, com cerca de aproximadamente 10.000 espécies descritas, sendo a maioria marinha. Algumas poucas espécies vivem em lagos e rios. O tamanho desses animais varia, desde seres microscópicos ou poucos milímetros, entre seres de até mais de 2 metros de diâmetro, cujos tentáculos podem atingir até 30 metros de comprimento. Os quinidários também podem ser chamados de sedenterádeos, mas o nome mais usado é quinidário. Os quinidários estão representados aí pelas hidras, pelas medusas, ou água-vivas, pelos corais, anémonas do mar e vários outros aí que nós vamos estar estudando no decorrer dessa aula. Existem basicamente 2 tipos morfológicos desses indivíduos. Quando nós falamos em morfológico, nós falamos em formato do corpo. Existem, então, tipos de indivíduos chamados de medusas. O tipo medusas são aí livres e natantes. Como exemplo, nós temos aí as águas-vivas, as caravelas. E temos o tipo pólipo. Os pólipos são sésseis, ou seja, são fixos no substrato. Exemplo, nós temos aí hidras, corais. Muitas espécies formam colônias, ou seja, vários indivíduos vivendo juntos aí numa associação. Exemplos, corais. Corais são colônias, quinidários coloniais. Lembrando que os corais são sésseis, são dos tipos pólipos. E as caravelas. Caravelas já são natantes, flutuantes, né, formando colônias. E nós temos exemplos de caravelas. Exemplos de caravelas estas. Vamos falar das características desses animais, dos quinidários. Eles apresentam simetria radial. Só recordando, a simetria se refere à divisão imaginária ou real do corpo dos animais para verificar se tem partes iguais. E a simetria radial são os animais que apresentam 3 ou mais partes iguais quanto à simetria. Esses animais já são formados por tecidos, por 2 tipos de tecidos. Então são chamados de diblásticos. Ainda lembrando lá da embriologia, a estrutura, o blastóporo, origina nesses animais a boca. Vários animais são chamados de metaméricos. Significa que o corpo desses animais ele é dividido em anéis, chamados metâmeros. Esses animais não têm essa divisão segmentada em anéis, então eles são considerados ametaméricos, não são formados por metâmeros. Nós falamos lá no início que os filos dos quinidários eles são formados morfologicamente por tipos corpóreos aí do formato de medusa e do formato de pólipo. Apesar de a gente olhar uma caravela e uma hidra e achar que é muito diferente, nós vamos ver que são corpos com a mesma estrutura, só com diferenças assim funcionais, né? Por exemplo, aqui a medusa é natante e o pólipo é fixo. E também na aparência. As medusas, né, são
indivíduos que lembram um guarda-chuva aberto, já os pólipos lembram um vaso. As medusas apresentam a boca voltada para baixo e os pólipos a boca voltada para cima. Os tentáculos dos pólipos são voltados para cima e os tentáculos da medusa são voltados para baixo. Ambos apresentam cavidade digestiva, boca e os tentáculos. Nos tentáculos, então, nos tentáculos desses animais existem inúmeras células chamadas quinidócitos ou quinidoblastos. Essas células, elas possuem uma organela chamada nematocisto, que nós vamos ver mais no próximo slide. Agora, apesar deles serem, olhando para uma anêmona do mar e para uma água viva, apesar de parecer diferente, olha a composição do corpo. Aqui, externamente, são formados por um tecido chamado epiderme, ambos, tanto pólipo quanto medusa. E internamente, eles são formados por um tecido chamado gastroderme. Entre a epiderme e a gastroderme tem uma estrutura gelatinosa, estrutura fibrosa e fibrosa proteica, chamada mesogleia. A composição é a mesma. A composição tanto dos tecidos quanto das estruturas, tentáculos, boca. Só que um é fixo, boca para cima, o outro é natante, boca para baixo. Um é corpo mais dilatado e o outro corpo é mais estreito. Por isso que se fala que, apesar das formas serem aparentemente diferentes, eles têm muito mais características em comum, principalmente na sua composição corpórea. Aqui está a célula quinidócito. Aqui nós temos duas células do tipo quinidócito. Essa célula é uma célula muito importante, característica exclusiva dos quinidários. Nenhum outro grupo de animal possui essa célula. Esta célula, é ela que produz a substância tóxica que estão lá nos tentáculos desses animais. Essa célula, ela possui uma organela chamada nematocisto. Aqui dentro dessa organela tem um líquido tóxico composto por uma substância proteica. Esse nematocisto, ele é a estrutura responsável, então, para o animal se alimentar, porque ele vai capturar suas presas usando esse mecanismo de intoxicar, de liberar esse líquido tóxico até matar o animal que ele quer comer, né, que quer se alimentar. E também de se defender. Se algum outro animal vier predar ele, matar ele, querer comer ele libera este filamento urticante que vai queimar o animal, ferir o animal, até matar o animal que queria predar ele. Então, como funciona isso? Os quinidários, geralmente, eles não atacam, mas quando eles querem se alimentar, eles vão atrás do animal em questão que ele quer capturar e envolve esse animal com os tentáculos. Automaticamente as células, milhares de células presentes nos tentáculos dos quinidócitos vão desarmar aqui esse filamento chamado quinidocílio, ele que estava enrolado aqui dentro do opérculo, que na organela nematocista, ele vai se desenrolar, vai ficar assim nesse filamento quinidocílio, e esse filamento aqui contém esse líquido urticante que vai ser injetado no animal em questão. No caso do animal que ele vai predar, ou no caso de um que ele vai se defender. Por exemplo, quando o ser humano está lá na praia e se aproxima desse animal, esse animal vai se defender. Então ele encosta o tentáculo no ser humano e libera este filamento
urticante, para se defender, não para atacar. Então, questões sobre essa célula caem muito nas provas, caem muito no Enem. Esses animais agora já apresentam tecido nervoso, ao contrário das esponjas, que não apresentavam tecidos, nem sistema, apresenta sistema nervoso. Só que o sistema nervoso desses animais é bem rudimentar ainda. Não é igual vários animais superiores aí, por exemplo, o ser humano, que tem um sistema nervoso totalmente adaptado à memória, raciocínio, fala, olfato, juntamente com os órgãos sentidos aí. Não. O sistema nervoso desse animal aqui, ele é composto pela união de células nervosas, formando uma rede difusa. Olha aqui, ó, células nervosas, formando uma rede difusa, aqui de azul aqui. E a função do sistema nervoso nesses animais é perceber o meio ambiente. Perceber se está alguém se aproximando através da sensibilidade, como por exemplo nossa sensibilidade ao toque. Às vezes nós estamos até de olho fechado, alguém encosta na gente, percebeu o toque, não viu, percebeu. Um exemplo só. Eles apresentam o sistema sensorial. As medusas, por exemplo, elas possuem células sensitivas do tecido da epiderme. Um órgão chamado estatocisto, esse órgão aqui, ele é constituído por células sensitivas. E essas células sensitivas são, então, células sensoriais especializadas. Então, esse órgão, o estatocisto, ele tem a função de informar a posição do corpo do animal em relação ao ambiente, à força da gravidade. Uma outra estrutura sensorial nas medusas são os ocelos, também chamados de falsos olhos. Esse falso olho, ele não tem percepção de imagens, ele só tem percepção de perceber a luz, a luminosidade, se está claro, se está escuro. Os animais do filo Equinidae, eles já apresentam sistema digestório, só que incompleto. Ou seja, eles apresentam só boca. Nós sabemos que um sistema digestório completo é aquele que possui uma entrada para alimento e uma saída. No caso dos incompletos, ele possui só uma abertura. No caso desses animais aqui, só a boca. Nós vamos ver em outros animais que possuem só o ânus. Já a digestão desses animais, ela ocorre por dois processos, extra e intracelular, ou seja, fora da célula, aqui na cavidade gastrovascular, que vai começar a digerir, a quebrar esses alimentos, e depois esses alimentos vão entrar para dentro da célula para terminar a sua quebra, o seu metabolismo, na digestão chamada intracelular. Esses animais não possuem sistema circulatório, então fala sistema circulatório ausente. Não possui sistema respiratório, então fala sistema respiratório ausente. Então, como que eles fazem as trocas gasosas, ou seja, a absorção de oxigênio e liberação de gás carbônico? É por difusão. Esses gases vão entrar e sair da sua célula, das células que compõem o corpo desse animal. Lembra quando nós estudamos difusão lá no estudo da membrana plasmática? Eles não possuem sistema excretor, então fala sistema excretor ausente. Vamos falar agora da reprodução dos quinidários. A reprodução deles pode ser sexuada e assexuada. E tem alguns indivíduos que têm dois tipos de reprodução no ciclo de vida. Tanto reprodução sexuada quanto assexuada. Nós vamos ver mais abaixo aí. Quanto à reprodução assexuada, ela pode ser por brotamento. Olha aqui nós temos um animal, a hidra, um quinidário, que ela está reproduzindo assexuadamente, formando um broto. E também reprodução sexuada por
estrobilização, que é quando um pólipo vai liberar estróbilos que vão se desenvolver em medusas. Aqui é tipo de reprodução assexuada. Nessa imagem aqui nós temos a reprodução aqui das sifomedusas, ciclo reprodutivo das sifomedusas. As sifomedusas, elas se reproduzem por um processo chamado metagênese ou alternância de gerações. Significa que nesse indivíduo, essa alternância de gerações significa que ele vai ter uma fase da vida dele que ele vai se reproduzir assexuadamente e a outra fase que ele vai se reproduzir sexuadamente. Então, por isso que fala alternância de gerações. Tudo no mesmo ciclo de vida das chamadas sifomedusas. Ora elas estão como pólipos e ora elas estão como medusas. Pólipos fazendo reprodução assexuada e medusas fazendo reprodução sexuada. Vamos entender aqui esta metagênese. Aqui nós temos um pólipo em desenvolvimento. Ele, por reprodução assexuada, vai formar vários estróbilos, que são esses segmentos aqui. Esse estróbilo aqui na fase adulta do indivíduo, madura, vai se destacar aqui e vai, nesse momento, ser uma larva chamada éfiro. Essa larva vai se desenvolver por mitoses aí sucessivas e virar uma medusa. As medusas agora, elas já têm sexo. Medusa macho, aqui o símbolo do macho, e medusa fêmea, aqui o símbolo da fêmea. Onde agora os dois vão fazer a reprodução sexuada, o macho e a fêmea fazendo reprodução sexuada, que é o tipo de reprodução que ocorre, encontro e fusão do material genético do macho e da fêmea, onde esse macho aqui vai produzir a célula reprodutora espermatozoide, liberar essa célula na água, essa célula vai nadar para a medusa feminina, encontrar lá o óvulo da medusa feminina, formando assim a célula ovo, ou também chamada de zigoto, que vai sofrer mitoses, que é divisões celulares, e formar um indivíduo que é uma larva, plano, ela nada. Essa larva, ela vai se desenvolvendo, passar por uma metamorfose e originar um pólipo. E esse pólipo vai fazer o processo tudo de novo. Aí nós temos então o ciclo de vida das sifomedusas, com reprodução assexuada e sexuada. Os dois tipos de reprodução no mesmo indivíduo nós chamamos de alternância de gerações ou metagênese. Agora vamos falar da reprodução sexuada. Reprodução sexuada com fecundação interna ou externa e direta. Fecundação interna é aquela que acontece dentro do corpo. Fecundação externa é aquela que acontece fora do corpo. Fecundação é o encontro, é a fusão da célula masculina com a célula feminina. Quando fala que fecundação é direta, é porque não houve interferência de nada para o encontro desse, de estrutura nenhuma, nem auxílio de colaboração de nenhuma célula. Foi direto. O óvulo encontrou o espermatozoide diretamente. Aqui nós temos, então, essa reprodução sexuada por desenvolvimento direto. Porque nós vamos ver que a reprodução sexuada, ela pode ser um desenvolvimento direto ou indireto. No desenvolvimento direto, o indivíduo que vai ser formado, o novo ser, ele é muito parecido com o indivíduo que deu origem a ele, com o indivíduo adulto. Aí nós chamamos de desenvolvimento direto. Desenvolvimento indireto, como nós vimos no caso da sifomedusa aí, o indivíduo formado foi uma larva, né? Aquela larva totalmente diferente do pólipo que ela vai ser quando adulta. Aquilo lá é um desenvolvimento indireto. Então vamos falar aqui de reprodução sexuada com desenvolvimento direto. Aqui nós temos então a medusa, o pólipo, que é uma hidra, por exemplo, parece uma hidra, representando uma hidra. Macho, ao símbolo do macho, vai produzir espermatozoides, que é a célula reprodutora do macho, né, célula reprodutora masculina,
Aqui nós temos um pólipo feminino, uma hidra feminina. Aqui essa hidra vai desenvolver no ovário dela as células reprodutoras femininas, os óvulos. Na reprodução sexuada, a hidra macho vai liberar o espermatozoide, ele vai chegar aqui no ovário, fecundar aqui o ovário, e nessa fecundação vai originar a primeira célula, que é o zigoto, né? O zigoto, ele vai sofrer mitoses e formar a nova hidra. Essa nova hidra vai se destacar do corpo da mãe, da fêmea, cair e se fixar no substrato e desenvolver. Essa hidra jovem vai se desenvolver, crescer até virar uma hidra adulta novamente. Aqui nessa figura nós temos mais detalhado o que eu acabei de dizer. Aqui nós temos a forma pólipo macho, fêmea, espermatozoide sendo liberado, chegando no ovário, fecundando o óvulo. O óvulo vai ser fecundado, vai sofrer divisão celular, formar a blástula, que vai continuar sua divisão celular, formando a gástrula, que vai fixar no substrato, formando um novo pólipo, uma nova hidra. Reprodução, então, sexuada, envolvendo troca de material genético. Aqui nessa figura nós vamos ver, então, novamente, agora no ciclo da obelia, que é esse indivíduo que colonial, esse animal colonial, nós vamos ver que desenvolvimento indireto. Que nós vamos ver que, observem aqui, na fase sexuada do ciclo da obelia, aqui nós temos medusa macho, medusa fêmea. Medusa macho produzindo espermatozoide, medusa fêmea produzindo óvulo. O macho libera o óvulo na água, esse óvulo nada até a fêmea, ocorre a fecundação e vai dar origem à larva plânula, que ela é diferente, tanto da quem deu origem para ela, que foi essa medusa aqui, quanto do que ela vai se originar, que é esse pólipo aqui. Então, quando o indivíduo que se formou é muito diferente do que deu origem a ele ou do que ele vai ser, a gente chama de desenvolvimento indireto. Lembrando que a obelia ela faz metagênese também, reprodução sexuada quando as formas medusas e reprodução assexuada na forma de pólipos, aqui no caso pólipos coloniais. A maioria dos quinidários do tipo pólipos, eles são sésseis, são fixos, mas alguns podem se deslocar. Mas o deslocamento deles é por um mecanismo chamado cambalhota, onde aqui nós temos um animal, um pólipo, ele vai se locomover agora, então ele vai inclinar seus tentáculos, inclinando até se fixar no substrato. Quando ele está fixo no substrato, aí ele vai levantar a base dele aqui, ó, levantou. Agora ele continua inclinando essa base, vai fixar essa base no chão, aí vai soltar os tentáculos. Se locomoveu. Então se locomove por cambalhota. Só um fator muito importante é que sempre ou a base ou os tentáculos vão estar presos ao substrato. Esse animal nunca vai estar completamente solto. Ele sempre vai estar preso ou pelos tentáculos ou pela base. Já os animais do tipo medusas, eles se movimentam por um processo chamado jato-propulsão, onde os bordos do corpo, as bordas do corpo desse animal se contraem e a água acumulada aqui dentro é expulsa, provocando um jato, onde o animal se desloca no sentido oposto. Então, é deslocamento por jato-propulsão, utilizando a água.
Os quinidários, também chamados de coelenterados, eles são divididos em classes. Nós vamos estudar aqui as principais classes, que são hidrozoários, cifozoários, cubozoários, antozoários. Os hidrozoários, nesse grupo, existem tanto formas medusoides como polipóides, com predomínio da forma de pólipo. Algumas espécies sofrem metagênese. A única classe que possui representantes de água doce são os hidrozoários. Exemplo de hidrozoários nós temos a hidra, caravela portuguesa, albélia, os cifozoários. Nesse grupo predominam as formas de medusa. Exemplo, nós temos a água-viva e a aurélia. Os cubozoários, nós temos neste grupo medusas com aspecto de guarda-chuva e pólipos também são presentes. Aqui está preente, mas são presentes. Pólipos também estão presentes nesse grupo de cubozoários. Aqui nós temos o grupo dos antozoários ou antozoa. Nesse grupo só temos formas do tipo pólipo. Exemplo desses grupos nós temos os animais que se agrupam em colônias, os chamados corais, e anêmonas do mar, como exemplos. Então, nessa imagem nós temos exemplo de animais da classe hidrozoa, que é esse animal aqui, ó, a hidra, e esse outro animal aqui que é a albélia, que são pólipos coloniais. E ainda da classe hidrozoa nós temos a caravela portuguesa. Que na classe do cifozoa agora animais da classe antozoa, nós temos a anêmona do mar, coral. Vamos falar um pouco da importância ecológica dos corais. Os corais são colônias de pólipos e vários pólipos, várias colônias de corais formam o que nós chamamos de recife de corais. Então, os recifes de corais eles são compostos por animais do tipo pólipo do grupo dos quinidários, dos animais quinidários. Esses corais eles têm grande importância para o meio ambiente. Onde existem esses animais, existem uma grande biodiversidade, vários outros animais microscópicos, macroscópicos, plantas ali habitando e tendo um ambiente harmonioso, ecologicamente, fluindo ali de inúmeros seres vivos. E devido a certas características da formação desses recifes de corais, existe nesses locais forte movimentação de água, uma permanente migração e migração de micro e macrofauna e flora, nutrientes e elementos da plataforma continental para o recife de coral e do recife de coral para a plataforma continental. Importância médica. Vários acidentes são causados por quinidários. Esses acidentes são comuns em todo o mundo, inclusive acidentes graves, com registro de fatalidades em alguns mares, como por exemplo, esse animal aqui, essa água-viva que ocorre lá na Austrália, ela pode ser letal para o ser humano, ela pode levar o ser humano à morte. Todos os quinidários possuem quinidócitos, então, aquela célula urticante que tem substância tóxica. Então, eles são potencialmente perigosos para o ser humano. E ele pode causar no ser humano efeitos tóxicos, como dor intensa, vermelhidão, inchaço da pele, alteração dos batimentos cardíacos, dificuldades na respiração, suor intenso, náuseas, vômitos, e ainda pode surgir efeitos alérgicos na hora ou depois. Então essa foi nossa aula sobre os animais do filo quinidário. Até a próxima.